98 anos, com saúde plena. O segredo de uma vida longa revelado. Neste vídeo emocionante, você vai conhecer o relato poderoso de um homem de 98 anos que desafia as estatísticas e mostra que a fé, os hábitos certos e o cuidado com o corpo podem transformar completamente a sua vida, mesmo que seus pais tenham partido cedo e a genética não tenha ajudado. Ele revela os 7 pilares da longevidade que sustentaram sua vitalidade por décadas. Tudo com base em princípios naturais, fé inabalável e uma disciplina rara. Lembro-me do dia em que ouvi pela primeira vez sobre um homem de 98 anos, que ainda dava palestras, caminhava com firmeza e compartilhava com o mundo os segredos da sua vitalidade, em meio a tantos que se entregam ao cansaço antes da hora. Ele parecia que caminhava na contramão da velhice precoce, e a primeira coisa que pensei foi: deve ser genética. Seus pais faleceram antes de completarem 75 anos. Ele superou a própria história familiar. Isso já me fez prestar mais atenção, mas o que realmente me impactou foi quando ele disse com firmeza: a genética não define o meu futuro, minhas escolhas diárias. Sim, aquelas palavras entraram em mim como uma flecha. Seria possível reescrever o próprio destino com disciplina? Ele mesmo respondeu. Com um sorriso contou como seus irmãos, que seguiram rotinas comuns, não viveram muito tempo, enquanto ele, com uma rotina quase profética de simplicidade e propósito, continuava firme, lúcido e ativo. E ali começou minha busca. Fui atrás de tudo que esse homem compartilhou. Cada dica, cada pilar, cada hábito. E descobri que há muito mais do que apenas receitas e dietas. Há uma filosofia de vida, um chamado para cuidar do corpo como templo, como nos ensina 1 Coríntios 6:19. Ou, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que mais me tocou foi o modo como ele falava sobre os anos entre os 40 e os 70. Ele dizia: é aí que a maioria perde o jogo da saúde. É nessa fase que precisamos lutar com mais intensidade, como se fossem os anos decisivos da batalha pela longevidade. E ele lutou, não com remédios, mas com hábitos firmes. Decisões que parecem pequenas, mas que se somam em décadas de resultados. E eu comecei a pensar em quantas vezes negligenciei meu próprio corpo. Quantas vezes disse: depois eu mudo, é só hoje, mais tarde eu cuido disso. Mas os dias viram anos, e os anos cobram a conta. Decidi, então, escrever e compartilhar essa jornada. Porque talvez como eu você esteja cansado de viver no automático. Talvez como eu você precise de uma história real para despertar. E essa história não é apenas sobre saúde, é sobre propósito. Enquanto lia sobre aquele homem, me lembrei do Salmo 9:2-14. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E é exatamente isso que ele é, uma árvore frutífera no outono da vida. A cada hábito que ele revelava, eu via não só um segredo natural, mas uma chave espiritual, como se cada decisão fosse uma oração prática, uma declaração de fé em forma de rotina. Não foi fácil para ele. Ele também enfrentou tentações, hábitos da juventude e o peso do tempo, mas escolheu a firmeza, escolheu o caminho estreito e colheu vida abundante. E agora, você vai conhecer os 10 capítulos dessa jornada transformadora. Cada capítulo será um convite para viver com mais presença, mais disciplina e mais fé. Comente agora: quero construir uma vida longa e cheia de propósito. E compartilhe este vídeo com alguém que está precisando mudar antes que seja tarde demais. Ele tinha pouco mais de 40 anos quando percebeu o primeiro sinal. Não conseguia mais dormir direito. A mente acelerada, o corpo cansado e um silêncio no peito que gritava algo que ele ainda não sabia nomear. Isso é só estresse, pensou. Mas o tempo, como um espelho fiel, começa a refletir o que tentamos esconder. Naquela época, ele ainda comia o que queria, bebia o que ofereciam, dormia pouco e trabalhava demais. Afinal, era um tempo de construir, de realizar, de provar que podia, mas algo por dentro começou a falhar. Pequenos esquecimentos, cansaço constante
exames alterados. Está dentro da média para sua idade, diziam os médicos. Mas ele sentia que estava na beira de algo. Foi quando ele ouviu de um professor japonês uma frase que mudaria sua visão. A forma como você vive, entre os 40 e os 70, determina se você viverá bem após os 80. Aquilo foi como uma sentença menos ou um alerta divino. Ele percebeu que precisava parar, ouvir o corpo e entendeu que a alma já sabia a forma como estava vivendo mataria cedo. Ele lembrou do que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ele entendeu que guardar o coração era mais que sentimentos. Era proteger tudo aquilo que nos sustenta. Mente, corpo e espírito. Começou com pequenas mudanças. Cortou o açúcar do café. Parou com os refrigerantes. Fez sua primeira caminhada no parque. O corpo reagiu com dores, como se dissesse: o que está acontecendo? Mas ele insistiu. E a cada dia algo novo florescia. Um pouco mais de disposição, um pouco menos de culpa. Mas o verdadeiro ponto de virada não foi físico. Foi espiritual. Ele sentou-se uma manhã, abriu a Bíblia, e seus olhos caíram em Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ele orou: Senhor, não quero apenas viver mais, quero viver melhor. Ensina-me a usar o tempo como um presente. Se você já sentiu que o tempo está te chamando para mudar, comente agora: eu recebo esse alerta. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acha que pode deixar para depois. O tempo é agora. Com disciplina, ele foi moldando uma nova vida. Substituiu o jantar por um chá leve. Aprendeu sobre jejum intermitente. Aos poucos, os exames voltaram ao normal. Mas mais do que isso, ele começou a acordar com alegria, a mente clara, o corpo leve, a alma em paz. Descobriu que o maior remédio é a constância. Não era sobre grandes mudanças, mas sobre não desistir das pequenas, como está escrito em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E assim, ele foi escrevendo uma nova história. Enquanto seus amigos e irmãos enfrentavam doenças precoces, ele se tornava uma exceção, não por mágica, mas por decisão, por reverência ao tempo, por temor ao dom da vida. Cada refeição passou a ser um ato de cuidado, cada noite de sono, uma oferta de gratidão. E a cada ano que passava, ele colhia os frutos de sua decisão aos 40. Chegamos ao final desse primeiro vídeo. Acompanhe o próximo vídeo para assistir o final dessa fascinante história.